preciso de expressar a Ti. Só Tu és digno, Senhor. Minha voz expressa a Ti o meu louvor. Digno é o Cordeiro. Digno é o Cordeiro de receber a glória, a força, a honra, todo o poder. Digno é o Cordeiro de receber a glória, a força, a honra, todo o poder. Anjos e querubins estão no seu trono, E uma nuvem de glória, e uma nuvem de glória. Santo, 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 Tu és santo. oh, Tu és santo. Tu és santo. Santo, 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 Tu és santo. oh, Tu és santo. Aleluia, glória a Deus. Boa noite, irmãos, amigos que nos assistem através dessa live. Mais uma vez nós estamos aqui na casa do Senhor para louvar e bendizer o nome do nosso Deus. E desde já nós queremos te agradecer, porque você tem nos acompanhado, as pessoas que têm nos acompanhado, que têm assistido os nossos cultos. Nós estamos aqui para prestar um culto de adoração ao Senhor. E se você está conectado aí com o seu telefone, com a sua televisão, você está participando desse culto. Porque a palavra do Senhor diz que onde estão 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, ali Ele estaria. E é por isso que nós começamos entoando louvores ao Senhor, dizendo que Ele é santo, que Ele é bendito,
que Ele é digno do nosso louvor e da nossa adoração. Então nós te convidamos você a se ajuntar para louvarmos e bendizer o nome do Senhor, porque Ele é digno. Ele é digno, porque o nosso Deus, Ele tem nos sustentado, Ele tem cuidado de nós, Ele tem nos abençoado. Então, se hoje você olha para a sua vida e reconhece alguma bênção que Deus tem te dado, algo de bom que Deus tem feito para você, para a sua família, eu te convido a louvar o nome do Senhor, porque só Ele é digno, só Ele é santo, só Ele é incomparável. E nós estaremos louvando o nome do Senhor, e nós queremos te convidar a nos ajudar também a divulgar essa live, para que outras pessoas possam ter acesso à palavra do Senhor. Nós cremos que a palavra do Senhor, ela está sendo falada, ela está sendo pregada, ela está sendo anunciada em tempo e fora de tempo. E nós somos os mensageiros da palavra do Senhor. E nós queremos pedir que você também nos ajude a divulgar esse culto, compartilhando essa live, abrindo salas de vídeos, comentando, curtindo, comenta também o nome, né, das canções. A gente sempre tem falado isso. Comenta o nome das canções. Se você percebe na canção uma frase que te toca muito, uma frase que você sente o seu coração arder, comenta ali, né, ali embaixo nos comentários, para que através do seu comentário, através da sua ajuda, essa live, esse culto possa alcançar outras pessoas, para que outras casas sejam alcançadas pela palavra do Senhor. Nós queremos continuar adorando o nome do Senhor. Nós queremos continuar dizendo que Ele é santo, que Ele é digno, que Ele é incomparável. Certa vez, Jesus, Ele perguntou para os seus discípulos: quem dizem que eu sou? E eles começaram a responder. Uns falam que tu és um dos profetas, outros falam que tu és outro dos taus. E Jesus pergunta para os seus discípulos: e vocês, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro fala que ele era Jesus, o Messias, o Filho de Deus. E ali Jesus fala que através da confissão de Pedro, a igreja dele estaria firmada, estaria fundamentada. E hoje eu não sei em que você tem fundamentado a tua vida. Nós estaremos louvando um hino que diz que Jesus, que a vida de Cristo é o nosso fundamento, que nós queremos firmar a nossa vida nos fundamentos do Senhor. Então hoje eu quero te perguntar: em que você tem firmado a tua vida? Em que você tem fundamentado a tua história, os teus dias, a tua quarentena? Você tem firmado no seu medo, na sua insegurança? Você tem firmado ela na certeza que você vai receber o seu salário? Em que você tem firmado a sua vida? Porque hoje nós queremos te convidar a você firmar a sua vida em Jesus Cristo, porque Ele é o firme fundamento, Ele é a certeza. Quando nós confiamos nele, quando nós colocamos a nossa vida nele, nós não seremos abalados, nós não somos atingidos, porque Ele é certeza, porque Ele é segurança, porque Ele é uma rocha inabalável. Vamos continuar adorando o nome do Senhor. Só Tu és digno, Senhor. Nós queremos, ó Deus, entregar a Ti o nosso louvor e a nossa adoração. Nós queremos, Senhor, nesse momento chamar a atenção do Teu amor, Senhor. Nós queremos chamar a atenção dos Teus olhos para esse lugar, para as casas, Senhor, que estão ouvindo a mensagem do Senhor, a palavra do Senhor, porque só Tu és digno, Senhor. Então, amado das nossas almas, vem aqui nesse momento e nos abraça, Senhor. Nos abraça, Senhor, com o Teu amor, com a Tua graça, Senhor. Nós queremos declarar que Tu és santo, Tu és incomparável, Senhor. Tu és inigualável, Deus. Teu nome está acima de todos os nomes. Há poder, Senhor Deus, em Ti. Há poder quando nós clamamos pelo nome de Jesus. Há poder quando nós dizemos que Tu és santo. O inferno, Senhor Deus, ele estremece, Senhor, quando o Teu povo declara que Tu és santo, Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Tu és incomparável, Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Digno dessa canção, só Tu és Senhor.
santo. Salvação, só tu és Jesus, tu és digno, Senhor. Digno da minha vida, tu és Jesus, oh, eu sou teu. Diga santo, santo, és incomparável, és inigualável, abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável, abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Louvado seja o teu nome, Senhor. Tu estás aqui, Senhor, nesse lugar, e nós podemos sentir a tua presença. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável, abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o Tu és santo, Senhor. Santo, és incomparável, és inigualável, abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Oh, Senhor, que esse louvor possa encher, Senhor, cada casa nesse momento. Senhor, se nós clamarmos pela tua santidade, Senhor,
Se nós nos humilharmos, ó Deus, diante da Tua presença, o Senhor virá sobre nós. Amém. O Senhor virá, Deus, sobre essa nação. O Senhor virá, ó Deus, sobre essa terra, Senhor. Nós cremos, Senhor. Se nós chamarmos, ó Deus, pelo Teu nome, os Teus ouvidos, Senhor Deus, eles ouvirão a Tua voz. Se nós clamarmos pelo nome de Jesus, o Senhor derramará glória, o Senhor derramará favor e misericórdia. Amém, Senhor. Porque Tu és o Deus que nos conhece. Amém, Senhor. Tu és o Deus que sonda, Senhor, os nossos Senhor. corações. Amém. Tu és o Deus incomparável. Tu és o Deus inigualável. Glória E nesse a Deus. momento, Senhor, nós queremos fundamentar Glória a Deus. no Senhor a nossa vida. Glória a Fundamentar no Senhor a nossa casa, Glória Deus. a Deus. A nossa família, os nossos filhos, o Amém, nosso Senhor. casamento. Amém. Então, nesse momento, ó Deus, se há algum servo do Senhor. Senhor fundamentando, ó Deus, Ó fazendo Deus. essa oração, Ó fundamentando Deus. a sua vida, Deus, sobre o Senhor, que o Teu Espírito Santo Aleluia. venha, Senhor, e Aleluia. encha, Senhor Deus, essa vida Aleluia. com a Tua glória Glória e a com o Deus. Teu poder. E Glória a nós, Deus. Senhor, reconhecemos Glória que a Deus. só Tu és o Senhor. Glória a Tu és Deus. aquele, ó Deus, que enviou o Seu único Filho, Glória a o Deus. Seu unigênito, ó Deus, Glória a para Deus. que viesse ao mundo e derramasse o Teu amor, e derramasse a Tua graça sobre as nossas vidas, e morreste, ó Deus, ali naquela cruz para nos salvar. Senhor. Hoje Amém. nós reconhecemos o sacrifício de Jesus. Amém, Senhor. Obrigado pela Tua cruz, Senhor. Obrigado, Senhor. Então nós queremos nos prostrar, Senhor, Aleluia. nos prostrar diante da Tua cruz, reconhecer, ó Deus, o poder do Senhor, reconhecer o precioso sangue que foi derramado, que foi vertido pelas nossas vidas, as Tuas pisaduras, Senhor Deus, pelas Tuas pisaduras, Senhor Deus, nós fomos sarados. O castigo, Senhor, que nos traz a paz, estava sobre o Senhor. Louvado seja o Emanuel, louvado seja o Teu nome. Louve ao Senhor, esse hino que diz: prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Vamos louvar ao Senhor. Deus, me sondas, conheces-me, mesmo
da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Aleluia, glória a Deus. Pastor Rafael toca a palavra. Amém. Amém. Glória a Deus. Boa noite, amados irmãos. Eu quero começar falando, começar a minha fala, agradecendo a irmã Carol, porque me poupou bastante hoje, Carol falou, ministrou, orou por você, pela sua família, e eu agradeço, louvo a Deus pela vida da Carol também nesse dia. Quero continuar falando, mandando um abraço para a irmã Rosângela e a irmã Fátima, são as nossas aniversariantes aqui da igreja no dia de hoje. Irmã Rosângela, diaconisa Rosângela, Deus abençoe sua vida, minha irmã, te encha de alegria, de paz e fortaleça o seu coração. Quero também pedir que Deus fortaleça o coração da irmã Kátia, da irmã Fátima, que você continue firme diante do Senhor, que Deus possa fazer prosperar os seus caminhos, tá bom? Quero pedir a você que abra a sua Bíblia aí em Romanos. Romanos capítulo 12, o verso 12 apenas. Romanos 12, verso 12, um versículo muito pequenininho, que foi inclusive compartilhado pela aniversariante do dia, a diaconisa Rosângela compartilhou esse texto hoje de manhã, lá no grupo do WhatsApp da igreja. Então, Romanos 12, verso 12, diz assim: alegrai-vos na esperança. Coloca essa frase aí no comentário, alegrai-vos na esperança. Segunda frase que eu queria que você colocasse aí no comentário, sede pacientes na tribulação. Sede pacientes na tribulação. Comenta aí essa parte do texto. E a terceira parte do texto que eu quero que você registre aí nos comentários é: perseverai na oração. São 3 dicas muito práticas que o apóstolo Paulo estava dando aos irmãos que estavam ali reunidos naquela igreja em Roma. E aqueles irmãos viviam um contexto muito semelhante àquele que a igreja primitiva, nos seus primeiros dias de vida, passava ou vivenciava, que era a perseguição, que eram circunstâncias externas que pressionavam demais a fé dos irmãos. Ou seja, o cenário de perseguição, um cenário de perseguição dos cristãos, especificamente, daqueles que defendiam a sua fé, este cenário fazia com que houvesse uma pressão muito grande sobre a vida dos irmãos, de forma que eles permanecessem fiéis ao Senhor. E dizem os estudiosos que o apóstolo Paulo, a partir do capítulo 12, começa a escrever coisas bastante práticas do dia a dia, a prática da igreja, aquilo que todo cristão poderia observar e não precisaria de muito para interpretar aquilo que estivesse sendo dito ali pelo apóstolo Paulo, por ser um linguajar mais prático, algo que pudesse ser logo colocado, vivido no cotidiano. Então, esse texto do apóstolo Paulo fala sobre muitas coisas, fala sobre uma ética também muito interessante a respeito de que se você tem um inimigo e o seu inimigo tem fome, dá a ele então de comer. Se o teu inimigo tem sede, dá a ele de beber. Se o teu inimigo sente frio, dá roupas para o seu inimigo. É uma forma de você viver bem, de você viver de forma que expresse o reino de Deus. Então,
entre muitas coisas que o apóstolo Paulo vai dizer no capítulo 12, acerca da prática da igreja, ele deixa esse versículo tão curtinho que eu queria destacar 3 coisas ou 3 ações que que nós precisamos observar em meio às dificuldades que temos vivido. Então, em meio à crise externa que temos vivido, em meio às pressões que temos vivido neste tempo, principalmente neste tempo, nós devemos nos comportar de 3 maneiras, devemos ter 3 atitudes. E a primeira atitude foi a que eu pedi para vocês comentarem aí, é alegrai-vos na esperança. Como nós podemos nos alegrar vivendo em um contexto como esses irmãos viviam? Um contexto de perseguição, um contexto de pressão, um contexto de abafamento da fé, de sufoco da fé, circunstâncias tão adversas. Como nós podemos manter a nossa alegria? Nós precisamos entender, amados, que a palavra de Deus nos ensina que nós cristãos não estamos imunes às dificuldades, nós não estamos imunes às perseguições, nós não estamos imunes ao desemprego, não estamos imunes à enfermidade, não estamos imunes. Mas o texto diz que nós devemos nos alegrar na esperança. Nós devemos nos alegrar nessa esperança. E alegria, quando eu li esse texto, quando eu estava estudando um pouquinho desse texto para meditar com os irmãos, eu refleti, eu pensei acerca de uma pessoa, uma figura do Antigo Testamento, um profeta muito conhecido, chamado Jeremias, que fala algo muito interessante acerca da esperança. Jeremias viveu em um contexto de destruição, acreditem. Jeremias viu o seu povo ser destruído. Jeremias viu o templo, a glória que havia sobre o templo. Jeremias viu o maior símbolo religioso do seu tempo ser completamente destruído. Jeremias profetiza em um tempo de juízo sobre o povo de Deus, onde Deus levanta uma outra nação para castigar o seu povo, e neste tempo Jeremias chama o povo de Deus ao arrependimento. Jeremias, além de escrever a sua profecia, o livro de Jeremias, ele escreve também Lamentações de Jeremias. Se você acessar a sua Bíblia aí, lá no Antigo Testamento, vai ver que logo após o livro de Jeremias está um livro chamado Lamentações, que é o livro onde o profeta escreve um compêndio, uma série de textos acerca daquilo que estava acontecendo com o povo de Deus naquele tempo. Por que Deus estava punindo o povo naquele tempo? Porque o povo era desobediente, o povo não queria servir a Deus, o povo estava andando completamente negligente às ordens do Senhor. Então Jeremias, depois de profetizar, também escreve esse lamento. Mas lá no capítulo 3 de Lamentações, capítulo 3, o verso 21, verso 22, o profeta vai nos alertar e nos chamar a atenção de como nós podemos manter a nossa esperança. Diz o texto de Lamentações, capítulo 3, verso 21 ao 22. Coloca aí para o pessoal acompanhar, Lamentações 3, 21 ao 22. Ainda a NVI, né, a tradução, Nova Versão Internacional, traduziu assim o texto. Ainda ouso ter esperança quando me lembro disto. Ainda ouso ter esperança quando me lembro disto. Me lembro de quê, Jeremias? O amor do Senhor não tem fim. Suas misericórdias são inesgotáveis. As misericórdias do Senhor, ele vai dizer mais à frente numa outra tradução, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, e elas se renovam a cada manhã. É pensando nas misericórdias do Senhor que Jeremias pode dizer: eu ouso ter esperança em um cenário onde as pessoas já não querem mais saber de Deus, em um contexto cético, em um contexto pós-moderno, em um contexto pós-cristão. Eu ouso dizer, como Jeremias, que eu tenho esperança nas misericórdias do Senhor. E as misericórdias do Senhor, o amor de Deus, esse caráter, isso que marca o caráter de Deus, a bondade do Senhor, a sua misericórdia, a sua fidelidade, são a causa de nós não sermos consumidos. Eu fiquei pensando esses dias, nesse contexto de pandemia, e eu comentei, não lembro com quem,
de que é muito ruim realmente a gente ficar em casa neste período. Mas vocês conseguem imaginar um contexto em que você tenha que ficar em casa, mas não tenha internet? Você consegue imaginar um contexto na década de 90, se estivéssemos na década de 90, até no ano de 2000, né? Porque o advento da internet em muitos lugares chegou bem depois. Onde eu moro, então, chegou quase agora. Então, imagina você em casa, nesse contexto, sem a internet, sem poder nem trabalhar, o tal do home office. Como é que a gente ia fazer? Como que a gente ia se virar? Sem poder, naquele tempo, vocês lembram, né? Num tempo não muito distante, a ligação era quase inviável. Pegar o telefone para ligar para alguém era quase inviável. Então, você imagina viver um contexto de crise desse, agravado pela falta da internet. A gente ri, porque é até difícil pensar nisso, né? É até difícil imaginar viver num contexto como esse. O que eu quero dizer é que a crise que nós estamos vivendo ainda pode ficar pior. Ela pode piorar. Alguém já disse, não há nada tão ruim que não possa ser piorado. E talvez você diga, nossa, mas que mensagem pessimista. Rafael, mas você deveria ter uma mensagem mais otimista. Eu quero dizer que mesmo que o contexto ainda se agrave, e pelos rumos da ciência, os apontamentos científicos dizem que realmente nós ainda vamos piorar. Essa semana um médico disse que em julho é um contexto de muito frio e normalmente os idosos já são bastante prejudicados nesse contexto de julho por conta do frio, por conta da gripe, por causa do H1N1, né? Então, já é um cenário, julho já é um cenário onde morrem muitos idosos nos hospitais. Então a situação, dizia esse médico, vai se agravar em relação à pandemia. E mesmo se agravando, mesmo que a gente chegue no mais fundo do vale, a palavra de Deus nessa noite nos alerta. Alegrai-vos na esperança de que Deus é bom, apesar do cenário ser ruim. A esperança de que Deus é misericordioso, apesar de nós. De que Deus é fiel, apesar da nossa inconstância. E é preciso, irmãos, neste momento, nos alegrar, mas cautela, como diz o professor, cautela, porque não é uma alegria abobalhada, não é uma alegria que sai rindo de tragédia. Isso já não é alegria, isso é loucura, é um outro nome. Isso já não é saúde, não é uma alegria saudável, é uma alegria doentia, precisa ser tratada. Mas, como diz a canção popular, é bom a gente sorrir, mas sorrir de tudo é desespero. Então a alegria que está dizendo aqui o texto, não é essa alegria sem reflexão, é uma alegria firmada naquilo que Deus é. E esperança é diferente, esperança, na verdade, é esperançar. O verbo aqui é esperançar, que é diferente de esperar. Muitas pessoas dizem assim, eu espero que isso melhore. Eu espero que meu filho um dia melhore. Eu espero que a política melhore. Mas enquanto nós esperamos, talvez nós não tenhamos esperança alguma. Então há uma diferença entre esperançar e esperar. Esperançar, aqui no texto, fala sobre nutrir uma expectativa com algo. Fala sobre nutrir uma expectativa com prazer. Fala sobre nutrir uma expectativa com extrema confiança. Por isso, o texto é muito atual, dizendo, alegrai-vos na esperança. Alegrai-vos nutrindo o coração de vocês de expectativa. Albert Schweitzer, tem até um hospital aqui em Realengo com o seu nome, mas foi um teólogo e um médico alemão, disse que a tragédia não é quando o homem morre. A tragédia é aquilo que morre dentro de um homem enquanto ele ainda está vivo. Então a tragédia não é a morte de alguém, óbvio, guardadas as devidas proporções dessa expressão, óbvio que nós devemos sim nos compadecer daqueles que estão morrendo, de familiares que estão perdendo os seus entes queridos. Não interprete mal essa palavra e essa frase, até porque ela nem minha é. Mas diz, a tragédia não é quando o homem morre. A tragédia é quando o homem está vivo e algo morre dentro dele. A esperança que Paulo diz aqui é uma esperança que não morre, porque a esperança no contexto de Romanos é a esperança daqueles que foram alcançados pela salvação do Cristo de Deus, aquele que já foi adorado aqui nesta noite.
Muito bem. A segunda coisa que eu pedi para você escrever aí e destacar é: sejam pacientes na tribulação. Ah, queridos, sede pacientes na tribulação. Como é difícil nós mantermos a paciência em momentos de dificuldade. Já no dia a dia, nós já não temos tanta paciência assim, não é verdade? Você conhece alguém que é pavio curto, é estourado, qualquer coisa já está esbravejando, qualquer coisa já está explodindo, como dizem. Já não é fácil no dia a dia, na correria que nós temos, ter paciência, não é? Não é fácil. Imagina em momento de tribulação. E quando eu li esse trecho, eu pensei muito em relação a quando a gente está num hospital padecendo de uma enfermidade. Como que a impaciência toma conta de nós. E interessante esse paradoxo, porque o nome que se dá a quem está internado é paciente, né? O nome é paciente, o título que nós damos. Não, ele é um paciente. É o paciente do leito 5. Mas como que essa situação nos deixa tão impacientes? Eu lembro de certa vez, fiquei uma semana acompanhando a minha esposa no hospital, e durante essa uma semana parecia que a gente tinha ficado muito mais do que uma semana, porque a impaciência, a vontade de querer sair daquele lugar, o desejo de estar em casa toma conta de nós, e nós precisamos ter cautela, ter cuidado, porque a impaciência pode fazer com que a gente dê, como dizem por aí, né, um tiro no pé. A impaciência pode fazer com que nós tomemos atitudes precipitadas. Quantas pessoas que estão nos ouvindo nessa noite não já sofreram consequências de atitudes precipitadas? De atitudes precipitadas, quer por nós mesmos, quando tomamos, ou quando somos vítimas dessas atitudes. Ou quando somos vítimas de atitudes de alguém que de forma precipitada diz: anda logo, vamos logo, não dá para esperar. E por conta de 5 minutos, quantas pessoas não perdem a vida por conta de uma atitude precipitada, que poderia esperar apenas 1 minuto. Uma vez eu ouvi um amigo dizendo uma frase, né, uma frase de efeito, para quem gosta de frases de efeito, está aí uma, né? Um amigo disse: é melhor esperar 1 minuto na vida do que perder a vida em 1 minuto. Ele dizia isso no contexto de atravessar a rua. Às vezes você vê um carro vindo e dá tempo, tenta dar aquela corridinha, esquece que já não corre mais como corria antes e perde a vida, por causa de uma atitude precipitada. Meus amigos, meus irmãos, a palavra paciente aqui no original, no texto original, entre outras coisas que significa também permanecer debaixo. Permanecer debaixo. Paciência é permanecer debaixo. E quando eu li esse outro significado desta palavra no original, eu me lembrei imediatamente do texto de Salmo 91. E eu quero lê-lo. Diz o texto que paciência é permanecer debaixo de. E eu lembrei desse texto de Salmos, capítulo 91. Diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas asas, Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Versículo 4, Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das asas do Senhor nós temos um refúgio. Debaixo das asas do Senhor, nós podemos confiar. Debaixo das asas do Senhor é que nós devemos ter paciência. Então, sede paciente na tribulação significa para nós, nessa noite, permaneça debaixo das asas do Senhor. É o melhor lugar que nós podemos estar. E eu lembro que Jesus também, certa vez, olhou para Jerusalém e
e escreveu e falou, recitou um lamento sobre a cidade. Disse: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes eu quis juntar vocês debaixo das asas, como uma galinha faz com seus pintinhos. Aquela imagem de proteção, aquela imagem de cuidado que nós vemos quando a galinha junta, os seus pintinhos ali debaixo das suas asas. Irmãos, paciência na tribulação é permanecer debaixo das asas do Senhor. Não se precipite. Muita gente se precipita diante da tribulação, mas não se precipite. Paciente ainda significa aguentar firme, suportar, permanecer. É a ideia daquele soldado que entra em forma, todo bem arrumado, e fica ali aguardando a sua formatura. E diante de um sol quente, escaldante, ele permanece em forma, sem mexer, sem se balançar. Eu lembro do período de grande glória, que eu servi o exército de glória da minha saúde aos 19 anos, voando, servindo a Força Armada, o Exército Brasileiro, e ali na formatura, o William, não sei se o William estiver assistindo a gente aí, o irmão William aqui da igreja vai lembrar disso também, e a gente ali suando, um sol de meio-dia, e você em forma, não podia mexer como eu fico mexendo aqui, e como eu fico balançando, mas nós permanecíamos ali como estátuas, firmados ali diante dos coronéis, dos generais, aguardando o quê? Aguardando aquele período passar. Essa imagem de um soldado intacto que permanece no seu lugar é a imagem que Paulo nos passa através desse texto. Sejam pacientes, permaneçam na posição de vocês, permaneçam na mesma postura, não balancem para um lado e para o outro, não se precipitem, não dê um passo à frente, sem que o Senhor já tenha falado algo ao seu coração. Não se precipite, mantenha firme a sua posição. Jesus, no caminho da cruz, permaneceu firme na sua posição. Jesus, enquanto caminhava para aquela cruz, para aquele lugar onde seria crucificado, a oportunidade, a chance de desistir. Quando ele estava diante de Pôncio Pilatos, ele teve a chance de desistir, mas ele, Jesus, como um soldado de Deus, firmado na sua missão, paciente, debaixo da missão de Deus, ele permaneceu fiel ao Senhor e foi até o fim para morrer naquela cruz do Calvário, sofrer como um ladrão no meu e no seu lugar. Qual tem sido a sua postura diante da tribulação? Qual tem sido a sua postura diante da tribulação? Seja paciente. Por último, que meu horário já está estourado, mas como eu sou pastor, aí eu abuso do meu horário aqui. Brincadeira, irmãos. 3, por último, perseverem em oração. Nós estamos no mês da família, estamos falando sobre oração. Nós temos destacado a importância da oração. Todos os dias temos orado pelos nomes, por pessoas que têm necessitado. Nós temos orado por você que tem acompanhado as nossas lives, você que tem deixado o nome dos seus familiares aí, nós temos orado por vocês, nós temos orado pelas famílias do nosso bairro. Você que mora aqui no quilômetro 39, não sei se você sabe, mas esta igreja ora pela sua família. Nós temos orado constantemente por vocês. E diz o texto: perseverem em oração. Perseverar aqui significa ser constantemente diligente, significa comparecer assiduamente aos exercícios, é ser constante. O termo aqui quer dizer alguém que é constante, alguém que frequenta ali assiduamente uma atividade física. Mas nesse caso nós estamos falando sobre a oração, e a oração é uma atividade espiritual importantíssima para a manutenção da nossa saúde. Orai sem cessar. E talvez, se você me perguntar por que orar, e eu vou te dar um só motivo: porque Jesus, mesmo sendo Deus Todo-Poderoso, orou várias vezes, orou diversas vezes. Não sei se você sabe disso, mas há diversos textos de Jesus orando, inclusive ele ensinando aos seus discípulos a oração do Pai Nosso. Jesus era alguém que orava. Meu irmão, minha irmã, meu visitante, meu amigo que está aí ouvindo, se Jesus entendeu que a oração era algo necessário constantemente,
quiçá, como dizem alguns, quiçá nós, pobres seres humanos que dependem de Deus, devemos perseverar em oração. Existem pessoas que no momento de tribulação desistem da oração, desistem de orar. Meu irmão, esse momento é um momento propício para nós orarmos. Eu sei que muitas coisas têm feito a gente perder o foco, né? A gente tem grupos no WhatsApp, vários grupos, todo mundo compartilha alguma coisa. A gente tem várias lives acontecendo no Facebook, no Instagram. A gente tem vários conteúdos passando na nossa timeline. É difícil nós focarmos em algo, mas eu quero de novo, igreja, chamar a sua atenção. Vamos focar nos 31 dias de oração que temos feito aqui, nesse projeto de oração. Não acerca disso. Josemar Bessa, pastor Josemar Bessa disse: oração nos lembra que não estamos no controle, mas podemos estar perto daquele que está. Oração nos lembra que não estamos no controle, mas podemos estar perto daquele que está. Meu irmão, minha irmã, você quer estar perto daquele que tem o controle de todas as coisas em suas mãos? Então ore ao Senhor. Certa vez perguntaram para C.S. Lewis por que ele orava tanto pela sua esposa, que estava C.S. Lewis dizendo: Deus não precisa da minha oração, sou eu quem precisa dela. A oração me aproxima de Deus, revela minha dependência, minha fome e sede por sua vontade. A oração muda principalmente a mim, minha visão de Deus e do próximo e das circunstâncias. C.S. Lewis, então, diz que a oração muda principalmente a gente, muda principalmente o nosso coração, muda a nossa visão acerca de nós mesmos, muda a nossa visão acerca do outro, muda a nossa visão acerca de Deus. Portanto, irmãos, sejamos firmes, tenhamos paciência diante da tribulação, tenhamos alegria diante das diversidades, vamos perseverar na esperança do Senhor, vamos tribulação e vamos orar com perseverança. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus tome você em nome de Jesus nesta noite, e você se lembre aí na sua casa de todas as mensagens que temos postado aqui, que temos compartilhado aqui com vocês, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida grandemente. Depois que essa live terminar, o que você faz? Compartilha ela. Eu sei que muitos irmãos, né, compartilham a live quando ela está ainda caminhando ali, abrem salas de vídeo, mas quando ela terminar, lá chamada assim, compartilhar na página da igreja. Aperta aquele botão e compartilha nos grupos que você faz parte, compartilha com familiares, chegue mais longe, tá bom? Nós vamos adorar o Senhor ainda com uma canção. E logo após essa canção nós vamos finalizar aqui a nossa live. Solta aí. Aperta o botão do violão aí. Obrigado, Vanessa. Além de câmera, agora vai operar o som também.
nossa oração, a Senhor. minha oração. Louvado seja o teu nome. Pois tu és, Senhor, Pois tu és, Senhor, fonte de água viva que há em mim. És a minha esperança, eu descanso em ti. Posso confiar que a vitória está por vir. Seguro estou em ti, tu és o Deus de amor. Não temerei o mal, tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber a tua palavra, Deus, que me fará vencer. seguro estou. Seguro estou em ti, tu és o Deus de amor. Não temerei o mal, tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber a tua palavra, Deus, que me fará vencer. A tua palavra, Deus, Que me fará vencer. amém. Oremos ao Senhor. Pai de amor, de infinita graça e misericórdia, nós te agradecemos por aquilo que realizamos neste lugar. Nós louvamos o teu nome por cada irmão que tem nos acompanhado. Queremos pedir, ó Deus, a tua bênção, a tua boa mão, ó Deus, esteja sobre a vida dessas pessoas que têm nos acompanhado. Senhor, são irmãos aqui da igreja local, mas são também muitos amigos do nosso bairro, ó Deus, são muitos conhecidos nossos, são familiares nossos, espalhados, Senhor, tanto nesse bairro como em todos os lugares, Senhor. Pessoas têm nos acompanhado aqui, ó Deus, e nós queremos dar ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor, ó Deus. Nós não estamos aqui, Pai, para fazer lives, ó Deus, para performance, ó Deus. Nós não estamos aqui numa plataforma diante dos homens, Senhor, para nos exibir, ó Deus, e ganhar qualquer tipo de prêmio, ó Deus, que venha de mãos humanas, mas nós estamos aqui nos esforçando, ó Deus, para adorar o teu nome, Pai, e também para fazer com que aqueles irmãos que estão em suas casas recebam a palavra do Senhor e sejam abençoados por ti. Deus, são muitas demandas que têm chegado até nós, muitas pessoas que têm nos procurado, têm procurado a tua igreja. Ó Deus, nós pedimos que o Senhor alcance os corações através desses cultos online que temos feito aqui. Abençoa a nossa congregação no quilômetro 32, o pastor Paulo com a sua família, ó Deus. Abençoa o nosso pastor Luiz Rivera também com a sua esposa, com a sua família. Nosso pastor Pedro, ó Deus, junto com a irmã Vera, os seus familiares, que eles sejam também tocados pelo Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Continua fortalecendo a fé, ó Deus, da tua igreja, a fé dos irmãos neste período, que nós sejamos pacientes, estejamos, ó Deus, guardados debaixo da tua poderosa e potente mão. Ó Deus, pela fé e em nome de Jesus, eu peço ao Senhor que, da maneira que o Senhor sabe fazer, que é melhor do que qualquer outro de nós pudesse fazer, possa fazer, que o Senhor abra os céus e abençoe as famílias, abençoa, Senhor, as casas das pessoas que têm nos acompanhado aqui. Deus, às vezes as pessoas estão com questões dentro do seu coração muito particulares, meu Deus, muito íntimas, Senhor. Há pessoas às vezes angustiadas na sua alma, que não tem com quem confessar, não tem com quem falar, não tem com quem contar. Deus, que essas pessoas contem contigo, ó Deus, em nome de Jesus, e que, ó Deus, através das nossas orações aqui, através dos louvores, da palavra ministrada, essa angústia, ó Deus, seja desfeita dentro dos corações. Deus, tu és o Senhor que restaura
cada circunstância inusitada, Senhor, circunstâncias impossíveis aos nossos olhos, o Senhor faz, o Senhor opera, o Senhor abençoa. Ó Deus, então em nome de Jesus, que o Senhor possa ministrar cura, graça, amor, misericórdia, Deus, dentro dos lares, nas famílias, em nome de Jesus, para a glória do Teu nome, Senhor. Ó Deus, muito obrigado por esse momento tão especial. Em nome de Jesus nós oramos, amém. Amém. Deus abençoe, irmãos. Tchau, um beijo grande no coração. Até domingo, às 18 horas.